Vamos ver agora a anatomia dos órgãos reprodutivos. Vamos dar ênfase às estruturas da flor, óvulo e antera. Aqui nós temos a anatomia da pétala. Observe então que ela tem uma epiderme superior e uma epiderme inferior. Logo em seguida aqui nós temos o colênquima, todo esse tecido. Aqui mais internamente a gente tem os feixes vasculares. E aqui a gente tem células de parênquima. Quando nós estudamos a morfologia vegetal, nós vimos que a parte feminina da flor é denominada de gineceu. O gineceu é composto pelo estigma, que é essa parte superior, onde ocorre a deposição do grão de pólen, pelo estilete, que liga o estigma até o ovário. Dentro do ovário existe o óvulo, ou óvulos, né? Vai depender da espécie. Algumas espécies têm só um e algumas espécies têm vários óvulos. E agora a gente vai ver a anatomia do óvulo, quais são as células e quais são os tecidos que constituem essa estrutura. O óvulo ele é formado lá no interior do ovário a partir da placenta. No início ele é um pequeno calombo, que é essa estrutura, e dentro dele existe uma célula grande, diploide, né, uma célula 2N, que é chamada de célula-mãe do megásporo, ou célula-mãe do óvulo, porque é a célula que vai dar origem ao óvulo. Essa célula-mãe ela vai sofrer uma meiose. Lembrem-se, né, que a meiose ela é reducional, o material genético ele é reduzido à metade. Então, formam-se células haploides. Então, a gente pode ver que a célula 2N originalmente, né, dá origem a 4 células N. Aqui a gente tem, em seguida, das 4 células que foram formadas, 3 vão degenerar e vai sobrar apenas uma célula, conforme a gente pode observar aqui. E aí, esse núcleo que sobra, ele se divide por mitose e forma 8 núcleos haploides, conforme podemos observar nessa imagem. E aí, esses 8 núcleos, eles vão dar origem a 7 células, que vão formar, então, o saco embrionário. Essas 8 células são denominadas de oosfera, que é essa célula central. As células ao lado da oosfera são as sinérgides. Aqui a gente tem o mesocisto, que é formado por 2 núcleos. E aqui embaixo a gente tem as antípodas. Então, vamos ver agora quais são as partes do óvulo. A parte mais externa é chamada de tegumento ou casca. E esse tegumento ele é formado por 2 camadas de células. A gente pode observar aqui, uma é chamada de primina, porque é a primeira camada, e a outra é chamada de secundina, que é a segunda camada, a camada mais interna. Logo em seguida, a gente tem uma outra camada que é chamada de nucela, tá? Identificado aqui. A nucela é um tecido nutritivo que envolve o saco embrionário. Lembrem-se, né, que o saco embrionário é formado pelas células que são chamadas de oosfera, sinérgides, mesocisto e antípodas. Bom, então, como eu comentei, aqui a gente tem a composição do saco embrionário, a célula central aqui é a oosfera. Essa célula, quando o tubo polínico é formado e os núcleos reprodutivos descem através dele, um deles vai se unir com a oosfera, né, para dar origem ao zigoto, que vai posteriormente, depois de sofrer sucessivas divisões celulares, formar o embrião. As sinérgides, logo após o processo de fecundação, que são essas 2 células aqui, perto da oosfera, elas vão se degenerar. As antípodas também, né, sofrem degeneração. E aí essa grande célula central aqui, que é o mesocisto ou núcleos polares,
são as outras células com as quais, aliás, são os outros, é uma célula com dois núcleos, né? Essa célula, o outro núcleo reprodutivo vai se unir a ela, formando então uma célula triploide, né, que vai originar o tecido de reserva. Então, esse saco embrionário, composto por essas 7 células, é a parte fértil do óvulo. O pedúnculo que liga o óvulo à placenta é denominado de funículo, né? A gente pode observar aqui. Logo acima do funículo existe o hilo, que é a porção terminal do funículo, e é o lugar por onde mais tarde a semente ela se destaca do fruto. E acima do hilo existe a chalaza, que é a parte basal da nucela, né? Lembre-se que eu comentei que a nucela é o tecido nutritivo do saco embrionário. Ela se liga então ao funículo por meio do hilo. Aí nós temos a micrópila também, que é essa abertura que tem na extremidade superior do óvulo. É por meio dessa abertura que o tubo polínico penetra dentro do óvulo para que os núcleos reprodutivos eles possam se unir com a osfera, né, e com os núcleos polares para que ocorra a fecundação. E nós temos aqui também a placenta, como vocês podem observar aqui. A placenta é o local lá na parede do óvulo, do ovário, onde o óvulo vai se fixar e por onde mais tarde a semente vai se ligar ao fruto. Agora a gente vai falar sobre o androceu, especificamente sobre a anatomia da antera. A antera é essa parte aqui, né, do estame. O estame é formado pela antera e pelo filete. E o conjunto, né, de estames é o androceu. Então, a antera é a parte fértil do estame e é dentro dela que os grãos de pólen são produzidos. Então, aqui a gente tem uma antera. Dentro da antera a gente tem os sacos polínicos e dentro dos sacos polínicos existem as células-mãe do grão de pólen, que são responsáveis, né, por formar os grãos de pólen. Nessa imagem nós temos o corte transversal de uma antera jovem e de uma antera madura. A antera jovem ainda não produziu grãos de pólen. Observem aqui que ela é constituída por células-mãe, que estão representadas aqui por essas estruturas pretas. Circundando as células-mãe existe um tecido nutritivo que é chamado de tapeto. Como eu já comentei, né, a função dele é nutrir os grãos de pólen em desenvolvimento. A antera tem uma camada de revestimento, né, a epiderme, e uma segunda camada, que é o endotécio. As células-mães, elas são células diploides, elas sofrem meiose e originam os grãos de pólen, que são haploides e possuem 2 núcleos. Lembrem-se, né, que é um núcleo reprodutivo e um núcleo vegetativo. E posteriormente o núcleo reprodutivo vai sofrer outra mitose, né, formando então células com 3 núcleos. A antera madura ela não apresenta o tapeto circundando, né, os grãos de pólen, porque ele foi utilizado durante o desenvolvimento, né, desses grãos. Aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra o resumo aqui da formação do grão de pólen e a liberação. Então aqui a gente tem a antera jovem, né, formada aqui pela epiderme, pelas células-mãe, pelo tapeto, endotécio. Aqui a gente tem as células-mãe do grão de pólen sofrendo meiose, né, e dando origem aqui aos micrósporos, que vão passar por mitoses para que o grão de pólen seja originado. Depois, esses micrósporos, os núcleos vão sofrer mitose sem citocinese, gerando células binucleadas. Depois o núcleo reprodutivo sofre outra mitose, né, dando origem então ao grão de pólen. Eu lembro que quando eu comentei com vocês, né, sobre grão de pólen, eu disse que essa mitose do núcleo reprodutivo germinativo ela pode ocorrer ainda na antera ou pode ocorrer quando ele cai lá no estigma.
Então, por isso que aqui mostra ele somente binucleado, tá? E aqui, né, logo após a formação do grão de pólen, então a antera aqui ela está madura, né, sem a presença do tapeto, então ela se abre, né, para que os grãos de pólen possam ser liberados. Então observem, né, que as camadas de revestimento elas são rompidas para que os grãos de pólen possam ser liberados.